Opa pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo eu quero falar sobre 3 ações muito simples que podem te ajudar a vender mais. Eu trabalhei um bom tempo como vendedor e nessa época eu aprendi importantes lições que me ajudam até hoje a fechar contrato. E é isso que eu quero compartilhar com você. 3 ações simples que você pode começar a fazer a partir de agora. A primeira ação é que você, dentro de uma negociação, você tem que escutar primeiro e falar depois. Isso parece muito óbvio, mas na prática, muita gente tem errado nisso. Você quer ver um exemplo? Alguns vendedores, consultores, profissionais chegam no cliente, a primeira coisa que eles fazem é abrir o notebook. Ó, deixa eu mostrar aqui o que eu preparei para você. Ou abre o seu portfólio, ou começa a apresentar um monte de papéis. Eles falam primeiro que o cliente. Eu aprendi, o que tem dado certo comigo, é que você não pode começar falando. Você tem que fazer o cliente falar. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é realizar algumas perguntas para o meu cliente. Eu pergunto geralmente, e aí, quantos visitantes seu site tem hoje? Geralmente ele não sabe responder. Qual a taxa de conversão do seu site? Ele não sabe. Qual é a origem de tráfego? As principais origens de tráfego? Ele também não sabe. Então, eu já pego aquilo e uso como um gancho. Você vai saber essas informações, porque eu vou te ajudar a mensurar isso, eu vou te ajudar a trabalhar estratégias para que você possa melhorar a performance nesses pontos. Então, eu escuto primeiro e com base naquilo que eu escuto, eu já posso montar o meu discurso de vendas que vem logo à frente. Então, a primeira ação simples que você vai começar a fazer a partir de agora é escutar primeiro o seu cliente, só depois você fala. Pergunte primeiro e só depois você vai fazer a sua apresentação e o seu discurso. Segunda ação. Agora sim, você vai abrir o seu notebook, agora sim você vai abrir o seu portfólio. Você precisa fazer com que o seu cliente imagine aquilo que vai acontecer, ele precisa imaginar aquilo. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é quando Deus fala com Abraão. E Deus fala o seguinte: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, essa terra que eu vou te dar. E num trecho à frente ele fala o seguinte: olha para os grãos da terra. Você pode contar? Não. Então é dessa forma que será a tua descendência. Então ele fez com que Abraão conseguisse visualizar, ele mandou que ele olhasse para o lado e para o outro e olhasse para a areia. Ó, você está vendo essa areia? Dessa forma será a tua descendência. Então ele usou analogias, ele fez com que Abraão conseguisse imaginar aquilo que iria acontecer. E é isso que você precisa fazer com o seu cliente. Você precisa que ele consiga imaginar, dar vida, dar sentido àquelas palavras que você está falando. Nesse momento que você vai fazer as apresentações no seu computador, enfim, o que seja, você vai trazer cases reais. Você vai mostrar exemplos práticos. Olha, eu vou criar uma página dessa forma, nós vamos fazer uma comunicação nessa linha, nós podemos ter resultados como esse. Então você vai dar exemplos práticos de cases que você tem, você vai trazer números, você vai mostrar, olha, é assim que nós vamos fazer. Se você simplesmente ficar falando, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer gestão de conteúdo, gestão de mídias, dá exemplo prático. Olha esse conteúdo que nós criamos, nós conseguimos então ter esse resultado. Olha o que o meu produto faz. Então você vai pegar o seu produto, o seu serviço, vai mostrar outras pessoas utilizarem, você vai dar exemplos práticos. Você vai fazer com que o seu cliente possa imaginar. A terceira ação que você deve fazer é falar a língua do seu cliente. Falar algo que ele entenda, falar a linguagem dele. Muitas vezes os profissionais vão visitar os clientes e eles querem que os clientes entendam de tudo. Quem tem que entender é você, que vai prestar aquele serviço, que vai vender aquele produto. Você é o dono da informação, você que é o especialista. Então você tem que usar uma linguagem que seja clara para ele. Você tem que apresentar aquilo dentro do contexto dele, usar exemplos do cotidiano dele. Jesus era mestre em fazer isso, né? Jesus ele usava o contexto, ele usava aquilo que estava próximo às pessoas, cultura daquelas pessoas, para então dar os exemplos. Então você precisa fazer isso também, dê exemplos práticos, use cases práticos. Então se você vai visitar um cliente de um segmento específico, leve exemplos do segmento dele, dê exemplos que seja na linguagem dele. Segue essas 3 ações. Primeiro, escuta antes de falar, pergunta primeiro, depois monta o seu discurso. Segundo, faz com que o seu cliente consiga imaginar aquilo que você está falando, consiga dar vida, dar sentido àquilo que você está falando. Terceiro, fala a língua dele. Esquece os termos técnicos, deixa isso para quando você estiver conversando com os profissionais da sua área. Com o seu cliente, você tem que ser claro, objetivo e direto com tudo aquilo que você está falando. Seu discurso tem que ser nessa linha. Aplique essas 3 ações que eu tenho certeza que você vai ter um resultado de vendas muito melhor. Essa é a dica de hoje, então até a próxima, um grande abraço.